Hoje nós vamos falar de um case de recuperação e restauro. Há algum tempo atrás eu estava buscando uma casa para recuperar e estive em Casa Branca, quase comprei uma casa lá do tempo da República, de 1889, mas não deu certo, a casa precisava de muita arrumação e acabei deixando para lá. E depois, pouco tempo depois, eu fui para Avaré. E andando lá na rua de Avaré, eu vi um casarão que até conhecia, mas nunca tinha prestado atenção nele. O casarão era muito bonito, era de estilo misto, assim, de várias épocas, né? Eclético, como a gente costuma chamar, mas estava muito destruído externamente. Mas aí estava com placa de vende-se e eu fui, de curiosa, dar uma olhada na casa. E quando entrei na casa, que eu pedi para fazer uma visita, a casa estava em boas condições. Não havia trincas, não havia nada que pudesse, vamos dizer, ameaçar a casa ou uma possível reforma. Acabei adquirindo a casa e começamos a arrumar. Como ela estava muito feia por fora, eu logo arranjei um grupinho de pedreiros que estavam pintando a escola Matilde Vieira, pegado à minha casa, e pedi para eles no fim de semana fazer um extra e eles iam ganhar um dinheirinho que nós combinamos lá. E logo em seguida fizemos a pintura da fachada. Nossa, a casa renasceu imediatamente, mesmo que o resto tivesse tudo por fazer, só melhorar a fachada já foi um grande passo. Depois eu fui vendo as necessidades maiores. A casa era de 1907 aproximadamente, mas em 1945 ela foi vendida para um professor que dava aulas ali na escola Matilde Vieira. E ele veio com a família para morar na casa. Então nessa ocasião foi feita uma grande reforma, foi aumentada a parte de cozinhas, banheiros e tinha até algumas cozinhas no quintal. O quintal estava bem bagunçado quando eu peguei. Tiramos mais de 8 caminhões de terra, de lixo, de restos de obras e tudo que estavam empilhados lá no quintal. Então, a cor escolhida na época, que eu já falei que eram as duas, azul e verde água, foi a verde água. Então, a casa tinha as portas internas e todas as janelas, tudo pintado de verde água. Naturalmente, estavam desbotadas e tal. E aí optamos por deixar na cor da madeira. E com isso o marceneiro que veio, montou a mesa de trabalho dele ali na sala da biblioteca, foi tirando a tinta, raspando, consertando, encerando, preparando as portas, enquanto um outro rapaz fazia o que estava na parte fixa dos batentes das portas e das entradas e tal. Eu optei por trocar todos os vidros da casa inteira, que foi uma tarefa bem grande e difícil. E aí eu me lembrei que também os esgotos da casa eram velhos, antigos, então comecei a reformar toda a parte hidráulica, incluindo os esgotos. Então para isso eu cortei todo o corredor lateral, troquei a tubulação de esgoto, fizemos tudo novo e fizemos também uma tubulação para tirar a umidade do porão, porque o porão até então era um porão, mas ia passar a ser uma coisa de vida útil, que a gente, apesar de ter 2,50 metros de altura, e era todo de tijolo aparente, nós optamos por deixar do jeito que estava assim, mas fizemos toda essa drenagem ao longo do corredor para tirar a umidade do porão e a gente poder ser um porão habitável. E em seguida eu tratei de resolver o problema elétrico, porque a casa era antiga, a fiação estava antiga, eu troquei tudo. E fiz também um trifásico, que é um sistema que você pode pôr bastante equipamentos de geladeira e outros congeladores, geladeira de cerveja, etc., para ficar aguentando a força que isso ia demandar. Então foi feito tudo isso, foram feitos quadros novos de luz, foi iluminado o porão, porque não tinha também iluminação, eu passei a iluminar tudo, e fiz também a parte de som no porão. Nós distribuímos os equipamentos, caixinhas de som e tal. Então ficou um ambiente muito preparado para as atividades sociais que nós íamos fazer ali. Agora vamos falar do telhado. Os telhados das casas antigas são complicadíssimos. Por quê? São excelentes, aguentaram aí 50, 100 anos, porém eles têm probleminhas de fragilidade num ponto ou no outro.
Pode ser, por exemplo, que as pequenas vigas que estão embaixo do telhado se ondularam por causa da umidade com o tempo que passou. As próprias telhas vão ficando porosas, então passa mais umidade, então pode umedecer o forro da casa, por exemplo. E também, muitas vezes na cumieira, vai soltando a cumieira, então começa a entrar água por ali e tal. Trocamos algumas telhas quebradas, fizemos as calhas que não existiam na casa, tudo isso foi dando um condicionamento melhor. Finalmente, a casa ficou pronta. Então, passamos aí a segunda etapa, que é a etapa de conseguir fazer eventos culturais, atividades. Criamos uma biblioteca muito grande, que até eu ganhei parte da biblioteca do Israel Dias Novaes, deputado federal por Avaré, que era uma pessoa muito letrada. Nos encontrávamos sempre no Instituto Histórico e Geográfico, na Academia Paulista de Letras, e acabou me dando uma parte dessa biblioteca, que é gigantesca, e eu então montei a biblioteca lá na casa com o nome do Israel Dias Novaes. A partir daí começamos a fazer cursos. Na própria biblioteca eu oferecia o espaço para os professores de línguas, isso era oferecido pela casa, esse espaço. Depois fizemos cursos de fotografia, fizemos cursos de decoração, fizemos tentativas de baile de salão, de aulas de dança, no porão já. Mas, enfim, o porão começou a funcionar, começamos com, chamava-se café literário, era na quinta-feira, no fim da tarde. Então a ideia era ter alguma coisa, ou passar um filme, ou estar discutindo algum assunto ligado à literatura, e o pessoal vinha tomar um café, um lanche, uma coisa assim. Mas aí eu fui vendo que a vocação da cidade era mais para um barzinho noturno, com música ao vivo, e aí a gente foi mudando os horários e foi trazendo conjuntos musicais e apresentando sempre um violão ou um pianista que vinha todo final de tarde tocar 7 horas. Enfim, foi uma produção musical bastante variada aí durante uns 3 anos que nós ficamos produzindo. Depois fizemos também concurso de contos, que foi muito simpático, vieram contos muito legais do pessoal de Avaré mesmo. E aí em seguida fizemos muitas exposições. Exposição de fotografia da Ana Moraes, exposição de fotografia do Sebastião Salgado, com aquela coleção que ele fez da Êxodos. A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo me doou a coleção, então eu levei para Avaré e fizemos lá a exposição, que durou um bom tempo para o pessoal conhecer. E assim sucessivamente fomos. O Guilherme de Faria esteve lá declamando seus poemas e a sua literatura de cordel. Enfim, tivemos muitas atividades assim e participamos também da preservação ferroviária da região. Tivemos vários eventos, as crianças do Colégio Objetivo foram circular em volta da estação, todos vestidos a caráter, com malinha, bonezinho, roupa de imigrante. Foi um sucesso, foi muito bacana. Isso foi acompanhado também pelo pessoal dos carros antigos, que desfilaram juntos pela cidade. Então, só foram para chamar atenção sobre a questão da preservação do patrimônio ferroviário de Avaré, que eu venho lutando bastante e que pode ser que agora nós entramos novamente nesse assunto, pode ser que a gente consiga restaurar a estação antiga de Avaré, que é uma estação Art Deco, muito simpática. Poderia ter uma linhazinha de trem que vai dali até o Horto Florestal, que já estava programada também no projeto original. Enfim, estamos aí nessas lutas eternas de preservação.